Meu nome é Giane, eu sou esposa do Paulo. Nós temos 2 filhos, o Samuel e o Elias. O Samuel tem 21 anos, já é casado, tem uma esposa, chama Kelly, minha nora linda, amada. E sou avó do Tylon. E o Elias tem 16 aninhos. Congregamos na Batista Filadélfia já há 24 anos. Me converti no ano 2000 e de lá para cá Deus tem transformado a nossa história. São muitos testemunhos, porém hoje eu quero falar sobre o câncer de mama. No ano de 2015, eu tive um diagnóstico de câncer de mama, mas eu quero falar daquilo que Deus fez nesse momento. Tudo começou há 2 anos atrás. Eu tive 4 visões. 4 visões, eu tinha visões, cada 6 meses eu tinha visões. E essas visões eram no momento de oração, no momento que eu estava orando por alguém, pessoas, nós tínhamos a célula unidade na época, que a igreja era movida por células, e orando por alguém, ali clamando pela vida de alguém que estava passando por uma doença, Deus me dava visões. E as visões eram sempre as mesmas. Eu tinha uma visão olhando como se eu estivesse me vendo de cima, e o meu esposo, ele me pegava e me levantava e me dava algo para beber. E era sempre essas visões. Porém, até quando eu já contei esse testemunho para outras pessoas, e quando eu falo, as pessoas falam: ai, mas você não ficava com medo, apavorada? Não ficava apavorada, porque nosso Deus é lindo, é maravilhoso, Ele é perfeito em tudo que Ele faz e da forma que Ele faz. Ele conhece a nossa limitação, e naquela visão eu era ministrada no meu espírito. Só depois, quando tudo começou a acontecer, eu tive entendimento que Deus estava me preparando para passar por aquele tempo, aquela fase de tanta turbulência na minha casa, no meu lar, na minha vida. E a última eu tinha, então foi 2 anos antes, e a última visão foi no momento que eu estava orando. Uma cliente, eu trabalhava, eu manicure, pedicure, cabeleireira, e eu estava com uma cliente e ela me contou, ela falou: Gi, você tá sabendo que a Catarina, ela tá com câncer? E a Catarina, ela é uma grande amiga, uma grande querida, nós morávamos juntos, assim, na mesma rua. Então a gente viveu, cresceu junto, e eu falei: não tô sabendo. E ela já estava careca já, no momento. E a pessoa pegou a foto e me mostrou. Aquilo me desconcertou de uma forma, meu coração se apertou, e graças a Deus eu já estava terminando o procedimento ali, meu trabalho, e a cliente levantou, foi embora, e eu entrei para dentro e eu fui orar. Precisava orar e também tomar banho. Que aquele dia eu tinha algum compromisso, então estava um pouco na correria, e eu fui tomar banho. E no banho ali, eu orava muito no banho. E no banho ali, eu orando pela vida dela, clamando, porque ela tem 2 filhos também, e clamando pela vida dela ali. No momento que eu estava me enxugando, eu já estava orando. Eu comecei a orar por ela, mas já estava orando pela minha casa, pela minha família, para que o Senhor trouxesse livramento para minha casa, para o meu lar. E naquele momento eu tive a última visão. Da mesma forma, meu marido me pegava, ele me levantava, me dava alguma coisa para beber, e a hora que eu estava me enxugando e eu vi aquela cena, eu fiquei um pouco em choque, porque eu já estava um pouco mais consciente, do que eu estava vendo. E naquele momento o meu coração se encheu de gratidão. Foi um preencher de Deus, do Espírito Santo. Eu vou me emocionar um pouco, me desculpem.
foi um preencher ali do Espírito Santo, eu ali me enxugando, e eu falei, Deus, eu me lembro que eu fui na frente do espelho, eu tinha uma penteadeira assim com um espelho grande, e eu fui nela, e no espelho eu falava assim, Deus, eu punha minhas mãos assim, eu falava, Deus, como eu posso estar feliz e ter gratidão e ter esse sentimento de gratidão, esse sentimento de alegria. Era muito estranho, não era compatível com a visão que eu estava tendo, porque na visão a minha pele estava bem amarela, bem amarelada, eu estava muito pálida, estava com lenço na cabeça, e eu tinha esse lenço, não tinha me dado conta, eu só me dei conta quando eu realmente fui precisar dele. E eu falei, peraí, eu dei uns lenços aqui, eu vou ver, e eu tinha esse lenço. E ali o Espírito Santo, ele me encheu de uma forma, e ali eu comecei a agradecer, comecei a falar com ele e agradecer pela vida da Catarina também. Ali Deus me confortou muito também sobre a vida dela, e tudo bem, acabou a oração, acabou aquele momento, me troquei e saí, fui embora. Porém, naquela semana, logo naquela semana, as células, o pastor deu, porque ele dava ministrações para que todas as células falassem, né, a mesma linguagem, mas aquela semana eu amava quando ele fazia isso, que ele falava assim, é livre, tema livre. Eu falava, ai, que tremendo, porque aquele momento você busca por aqueles corações que vai ouvir, e foi o que eu fiz. Eu busquei no Senhor o que eu iria pregar naquele dia, e naquela cela que era de terça-feira, e ali o Senhor ministrou no meu coração sobre Gênesis 22, quando Abraão leva Isaac no monte para o sacrifício. E ali eu comecei a ser ministrada e comecei a passar no papel os tópicos, né, como a gente aprendeu. E passando ali eu fui muito cheia do Espírito Santo, e no momento de pregar isso, passar essa palavra para as meninas, a cela foi tomada de uma unção, porque a ministração o tema era a obediência vai trazer bênção. E aí, sobre a obediência de Abraão. E ali, eu falava quando nós obedecemos, que o Senhor tinha colocado no meu coração, quando nós obedecemos, nossos filhos, nossos netos serão abençoados. E ali, a célula começou todo mundo a chorar, e eu falava para elas, falava assim, vocês estão sentindo a presença de Deus ou vocês estão chorando porque eu estou chorando? Porque eu chorava muito ministrando, e elas falavam, não, Gi, estou sentindo a presença de Deus. Então foi um derramar ali, onde todos nós fomos ministrados. E isso foi numa terça-feira. Quando foi na quinta-feira, eu estava atendendo uma cliente, e eu estava atendendo rápido, porque nós íamos no culto, eu e meu esposo e os meninos, e naquele momento a minha cliente, ela compartilhou algo comigo, e eu vi o quanto Satanás estava furioso, estava querendo destruir famílias, e eu me lembro que ela foi embora, eu entrei para dentro, meu marido estava fazendo janta, e para mim, ele sempre me ajuda muito, e aí eu falei para ele, gato, que eu chamo ele de gato, ele me chama de gata, né? E eu falei para ele, gato, nós precisamos orar. Agora, nós precisamos orar agora. E ali ele falou, então vamos. Ele já estava acabando, né? E pediu para os meninos ficarem olhando e desligou o que precisava desligar e fomos orar. E a gente entrou no quarto, fechamos a porta e ali a gente começou a orar. Orar pela nossa casa, orar pelos casais, né? Nós éramos líderes de casais, e orar pelos casais, pela família, e orar pela nossa casa, pelo nosso lar, orar pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. E aí naquele momento,
O Espírito Santo, ele não estava entendendo muito o que estava acontecendo, mas ele só veio comigo assim, e ali a gente orando, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Ele começou a trazer à minha mente a ministração de terça-feira passada, sobre Abraão, que Abraão entregou Isaac, ele entregou o seu melhor naquele momento, era o filho, e ele obedeceu, e ali eu comecei a ser ministrada novamente por aquela palavra, e eu falei o que o Senhor está querendo dizer nesse momento, e aí o Senhor começou a falar ao meu coração: entrega seu Isaac, entrega seu Isaac. E eu não conseguia entender, porque para Abraão o Isaac era o filho, mas o que seria o meu Isaac? E eu comecei a falar com o Senhor, e começou um tete a tete ali. E eu me lembro que o Paulo, ele apertava minha mão, assim, ali, ele em concordância comigo naquela oração. E eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, o que é o meu Isaac? O que pode ser meu Isaac? Porque tudo que eu tenho vem do Senhor. Os meus bens, eu entrego, eu coloco no teu altar. O que é? O meu casamento é um casamento restaurado por Deus. Eu coloco no teu altar. O que é? Os meus filhos? Senhor, eu coloco meus filhos no teu altar. O Samuel, o Elias, eu coloco agora no teu altar. E ainda eu falava assim para o Senhor no momento, porque eu sabia que aquela entrega era uma entrega muito profunda. E eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor me tirar meus filhos, o Senhor sabe que eu vou ser uma mãe, que eu vou viver sobre uma cama, talvez não tenha mais estrutura, eu vou ser depressiva, o Senhor sabe disso, mas eu confio e eu sei que aquilo que o Senhor fizer é porque é a tua vontade, é o melhor para minha casa, é o melhor para minha família, é o melhor para eles. Eu coloco eles no teu altar, porém dizendo: Deus, ai Deus, o que o Senhor vai fazer? E ali, e o Senhor falava, cada vez que eu colocava meus bens, colocava meu casamento, a vida do Paulo, eu falei: Senhor, o meu marido, e ele apertava a minha mão. Ele apertava a minha mão, me lembro que ele apertava e nós estávamos já ajoelhados mesmo no chão, e ali ficou cheio de lágrimas. A hora que a gente levantou, teve que passar pano. É meu marido, a vida dele está no teu altar, e ele aqui, ele falava: amém, Senhor, me coloco no teu altar. E aí chegou, e o Espírito Santo falava: não é esse o Isaac. E ali o Senhor me levou. O que poderia te não permitir que você adorasse o Senhor sobre essa terra? Eu falei: a minha vida, só se eu sair daqui, porque a única forma de eu não te adorar é o Senhor me levar daqui. E aí eu percebi que o Isaac era a minha própria vida, e eu falei: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu já entreguei minha vida a ti há anos atrás, mas esse momento eu me coloco no teu altar para que o Senhor cumpra a tua vontade, para que o Senhor faça do jeito que o Senhor quiser, porque eu sei que vai ser o melhor. E nesse momento nós somos tomados numa unção, num poder de Deus ali, um preencher do Espírito Santo, de tal maneira que a gente chorava, e ali a gente sentou na cama depois, e o Paulo, eu me lembro, ele sem entender muita coisa, eu lembro que ele falava assim para mim, sem entender, ele estava entendendo o que estava acontecendo, porque naquele momento ele foi ministrado também, que algo muito sério ia acontecer na nossa casa, né? E ali, eu me lembro que ele pegava a minha mão, ele falava: gata, como assim, gata? Eu não consigo viver sem você. Como assim, gata? Não. E eu falava para ele: gato, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Ele pediu a minha vida e eu vou colocar. A minha vida está no altar do Senhor. E ali a gente chorou, se abraçou, teve um momento lindo ali na presença do Espírito Santo. E tudo bem, nós íamos no culto, acabamos não vindo no culto, porque esse tempo excedeu, já estava no meio do culto, e aí a gente ficou em casa. Isso foi na quinta-feira. E eu trabalhava muito naquela época.
Trabalhava 16 horas por dia, mais ou menos. Muito. Começava às 9 da manhã, porque eu estava fazendo exercício físico, tudo. Começava às 9 da manhã e eu chegava e ia até a 1 da manhã. Né? E era uma carga horária muito grande, era uma demanda muito grande de trabalho. E eu estava muito cansada. E eu lembro que o Paulo falou assim para mim: Gata, vamos descansar. E eu fui para a fazenda, para casa da minha cunhada. E lá na fazenda eu descansei tudo e era para eu vir embora. Mas a gente não veio embora no dia, porque na segunda-feira eu tinha mudado a célula. Aí eu mandei mensagem e ele falou: não, minha cunhada, não, porque lá realmente eu descansava. Lá era um lugar, sítio, fazenda, eu realmente descansava. E aí eu lembro que ela falou: não, vocês vão ficar aqui e vão jantar. Janta aqui, posa aqui. E assim nós fizemos. Troquei o dia da célula e pedi para as meninas, né? A Angélica, na época, ela me ajudava e pedi para ela mudar a célula para mim. Ela mudou e tudo. Quando foi, a gente veio na segunda-feira à tarde, porque o Paulo estava de folga. Cheguei em casa, fui tomar o meu banho. Fui tomar meu banho e eu me lembro que eu cheguei em casa, descansada já, e o Paulo foi trabalhar. Ele tinha que trabalhar, cuidado. E ele foi trabalhar. E eu fui tomar banho, e ali no banho, o Espírito Santo me lembrou: peraí, faz seu exame. Porque eu sempre me toquei, sempre fiz meu exame, né, de toque na mama. E, na verdade, eu tinha feito, como eu sempre fiz, eu tinha feito lá no começo do ano o exame de toque. E eu senti um carocinho, né, na mama direita, bem assim nesse nervo, né, que nós temos aqui. E eu senti um carocinho, porque eu estava muito magra, eu tinha emagrecido bastante, eu tinha perdido 13 quilos, eu estava numa vida fitness saudável, comendo saudável, fazendo exercício físico todos os dias, né, já estava correndo já, estava uma fase muito boa da minha vida, muito saudável, e eu consegui sentir um carocinho, era uma ervilha mais ou menos. E que nem as mulheres perguntam: mas como que é? Não tem como você não saber que é, porque o tumor, ele é muito específico, ele é muito duro, muito rígido, parece uma burquinha mesmo dentro de você, então bem durinho. E eu senti, quando eu senti, isso foi em fevereiro, tá? Eu tô voltando um pouquinho. Isso foi em fevereiro. Quando eu senti, eu fui no médico, eu fui na minha ginecologista no outro dia. Porque eu percebi, eu falei: nossa, o que é esse carocinho? Só que eu cheguei lá, ela me examinou deitada. E quando eu fiz o meu exame de toque, eu fiz em pé, debaixo do chuveiro, com um sabonete, porque fica mais fácil. Tá aí a dica para todas as mulheres, tá? A partir dos 20 anos, faça o exame de toque nas mamas. Sempre, faça sempre que você lembrar, faça. E aí eu fiz e eu senti, e ela me examinou deitada e ela não conseguiu sentir, só que eu tinha 35 anos, então o que ela fez? Não me deu exame, nenhum exame. Eu queria, mas eu falei: me dá um ultrassom, um exame de uma mamografia. Ela falou que eu não ia precisar, porque a minha idade eu ia fazer com 45 anos. Falei: tá bom, levantei dali, meia grilada, né, com uma pulga atrás da orelha, mas confiei, porque a médica me disse. E fui para casa. Só que aí meu pai infartou nessa fase, um mês depois. O pai infartou, fiquei no hospital com meu pai e eu cuidei dele. Mesmo quando nós íamos do hospital, eu dava banho nele e cuidei dele. Então eu me desatentei. Isso aconteceu já lá em outubro, tá? Que eu tô contando, que eu estava tomando banho. Vamos lá para outubro, que eu estava tomando banho. E aí, a hora que eu fui, o Espírito Santo me lembrou do exame de toque. Falei: deixa eu sentir. Peguei o sabonete, comecei a passar. A hora que eu fui na mama direita, eu senti o caroço. Aquele mesmo carocinho. Já não era mais uma ervilha, já era uma azeitona. O tamanho de uma azeitona, média mais ou menos. E ele tinha 2,5 centímetros. E ali eu fiquei um pouco preocupada.
Na hora eu já falei, nossa, que é isso? É aquele caroço? Mas o que eu faço? Eu não liguei pro meu marido, nada, porque eu ia deixar ele muito preocupado, ele estava trabalhando. Quando foi no outro dia, 7 horas da manhã, já fui na médica. Fui nessa mesma médica e falei para ela, doutora, eu senti o carocinho. Ela falou, então deita aí que eu vou examinar você. E aí eu deitei, ela examinou e ela sentiu o caroço. E aí sim, ela nem precisei pedir. Ela falou, olha, vou pedir uma mamografia e você vai poder, a gente vai poder ver o que é. Se for um tumor, vai sair. E se não for um cisto, nem vai sair na mamografia. Eu falei, tudo bem. E aí, saí de lá. Meu marido chegou, ele chegava umas 7 e pouco da manhã. Ele chegou, ele me ligou, eu tava lá na médica. Ele, onde você tá? Eu falei, eu tô aqui na médica. Nossa, mas o que aconteceu? Eu falei, não, é um exame de rotina, fica tranquilo, mas já tô indo embora, chegando em casa eu te falo. Cheguei em casa, falei pra ele, olha gato, eu senti um carocinho, põe a mão aqui. Aí ele colocou a mão, nossa, é mesmo gato. Falei, então, eu fui na médica, agora eu tô pedindo uma mamografia. Aí ligamos pra mamografia. E nesse momento, muitas coisas começam a passar na sua cabeça. Eu comecei a me lembrar das visões. Eu falei, peraí, porque a ficha começou a cair. Deus é tão lindo e tão perfeito da forma que Ele faz, que Ele começou a trazer aos poucos a minha memória. Aos pouquinhos foi caindo a minha ficha, a gente chama assim, né? Cair a ficha. Foi caindo a minha ficha e eu fui começando a me lembrar daquilo que Deus já tinha me falado. Que há 2 anos atrás, Ele tinha me dado visões. Que eu poderia passar por isso. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupada. E aí a gente liguei, marquei a mamografia. E aí o Paulo já tendo muito entendimento do que estava acontecendo, da gravidade da situação, que poderia estar grave, né, a situação. Ele começou a ficar mais desesperado que eu. E eu me lembro que eu marquei a mamografia para outra terça-feira. E ele ligou lá. Quê? Para terça-feira? Não, me dá esse telefone. Ligou para a moça. Moça, deixa eu te falar. Eu não tô comendo. Eu não tô bebendo, ele falava pra moça. Eu não tô comendo, eu não tô bebendo, moça. Eu não tô respirando, moça. A minha esposa tá com um nódulo aqui na mama. Ela precisa fazer essa mamografia, um caroço, moça. E ela viu o desespero dele. E aí ela falou, olha, faz o seguinte. Traz ela na quinta-feira, às 3 da tarde. Ai, moça, obrigada. Isso já era na quarta. Que era no outro dia já, que a gente ia ir. Ele, muito obrigado, Deus abençoe e tal. E aí fomos fazer a mamografia na quinta-feira, apreensivos. A gente não contou para muita gente, quem sabia era minha irmã, a minha cunhada Elisena, meu irmão Jefferson. A gente procurou poupar meu irmão Robson, né, dessa turbulência, até ter a certeza do que estava acontecendo. E nós fomos fazer a mamografia. Chegando lá, na mamografia, eu fiz, aí a moça falou assim, olha, se vocês esperarem até 6 horas, já sai o resultado hoje. Adivinha o que nós fizemos? Esperamos até 6 horas para ver o resultado, porque não tinha como vir embora. E foi tão lindo, porque nós chegamos lá, e quem estava lá? A minha irmã, o meu irmão, o Jefferson, e a Elisena, a minha cunhada. Vocês estão aqui? Nós viemos. Nós viemos aqui para ver qual é o resultado. Eles foram lá dar o maior apoio pra gente. Só que eles tiveram que ir embora. E eu e o Paulo, a gente decidiu mesmo ficar para pegar o resultado. E assim, eu peguei o resultado. E quando eu abri, tava lá. BRAE 0. Nódulo, escrito que era um nódulo. Mas estava falando que era BRAE 0, que depois eu vim saber que BRAE 0 quer dizer, olha, nesse exame não tem como saber real se é um câncer ou não, precisa de mais exames. Mas no momento eu fiquei desesperada, porque a médica disse assim, olha, se for um tumor vai sair, um nódulo vai estar escrito nódulo. E aí eu falei, pronto, tô com câncer. E quando eu li lá nódulo, a gente já estava no carro,
E naquele momento, o meu emocional deu pico. Eu tive praticamente uma convulsão ali. Eu me lembro que eu chorava e eu falava, gato, eu tô com câncer. Meu Deus, eu tô com câncer. Ele, calma, gata. E eu comecei a assumir o meu sentido. Eu tremia, tanto que a minha mamografia, ela é toda amassadinha, porque eu tremia muito. E ele falava assim, olha pra mim, respira, olha pra mim. Eu ouvi a voz dele de longe falando comigo. Olha pra mim, gata, respira, por favor, fica calma. Se você não ficar calma, eu também vou ficar desesperado. Calma, olha pra mim. E aí eu comecei a me acalmar. E eu me lembro que eu ouvi de pessoas assim, ai, Giane, não vai ser nada. Ai, vai, imagina, não é nada. Vai ficar tudo bem. Você vai ver. Imagina, não vai ser nada. E ali eu fui ministrada pelo Espírito Santo depois que passou, a gente saiu dali do carro, a gente foi no hospital. Porque nós tínhamos uma amiga que trabalhava lá e eu pedi para ela. Eu falei, Cássia, eu liguei para ela, falei, Cássia, eu recebi o resultado, deu um nódulo, só que eu não consigo ler, eu preciso ver, eu preciso saber agora o que está acontecendo. Ela falou, calma, Gi, vem aqui. Aí ela pediu para outra amiga dela que entendia mais e ela leu. E ela falou, fica tranquila, aqui tá falando que não dá para ver, não dá para saber se é um câncer ou não. Você vai fazer mais exames, fica tranquila, você vai levar pro seu médico. E aí eu levei pro médico já, ó, tá aqui na minha mão. Ele falou, traz agora, pode trazer. Hoje mesmo, não foi na quinta-feira, isso foi na sexta. Aí na sexta-feira a gente já foi, era umas 4:30 da tarde, a gente foi para consulta com o médico. E depois que eu cheguei em casa, e eu comecei a me lembrar do meu desespero na hora, e do meu... foi um desespero muito grande, né? E eu fiquei muito nervosa, o emocional deu um pico ali. E ali o Senhor falou comigo, você ficou desesperada desse jeito, porque você... foi na fé dos outros. Porque quando a gente tem um diagnóstico desse, o que você vai ouvir? Não vai ser nada. Fica tranquila. E as pessoas, elas estão falando da fé delas. Elas estão falando daquilo que elas creem, daquilo que elas acreditam. Isso não está errado. Porém, Deus já estava me preparando por aquilo que eu ia passar. E o Espírito Santo falava comigo, falava, eu te preparei. Você está pronta. E eu estou com você. E é isso que importa. Vai na sua fé, vai dentro daquilo que você tem, né? A sua fé, o seu conhecimento e seu entendimento do que está acontecendo. E ali meus pés começaram a ficar mais no chão. E eu sabia que alguma coisa grave estaria acontecendo. E aí a gente foi para a consulta. E lá o médico consultando, ele falou para mim... que dependendo, né, eu já tinha tido uma consulta, né, antes com ele, que foi quando ele pediu, né, a médica deu a mamografia, mas, nesse dia mesmo, ele foi a primeira consulta que eu tive com ele. Ele falou pra mim, ele falou, olha, nós vamos aqui, não dá pra saber mesmo nessa mamografia, mas nós vamos ter que fazer uma biópsia, porque realmente tem um carocinho aí. E a gente precisa fazer essa biópsia e um ultrassom. Falei, tá bom. E aí ele já me deixou bem preparada. Ele falou, olha, vamos chamar de... como que ele falou? Diagnóstico indesejado. Ele falou, vamos chamar um câncer de diagnóstico indesejado. Se a gente tiver um diagnóstico indesejado, ele falou assim... eu quero que você saiba que existe tratamento, nós vamos tratar, nós vamos lutar e vai dar tudo certo. Certo, Giane? Eu falei, certo, assustada, eu falei, certo, né? Só na fé ali, certo. E ali, naquele momento, nessa consulta, estava eu, meu esposo, a minha irmã, minha cunhada e meu irmão. Uma equipe de peso comigo, a minha família.
que nunca, né? Os outros não estavam porque não podiam estar, nós poupamos eles, mas se não iam querer também estar, a minha família sempre esteve comigo, sempre foi o meu suporte. E aí a gente saiu dali e ele deu os pedidos e aí eu fiz a biópsia. Fizemos a biópsia, aí tem todo aquele processo do tempo, dos dias. Em todo foram 45 dias. E ali eu fui esperando o tempo até a gente receber realmente o fato diagnóstico. Que aí o médico, ele nos recebeu com um abraço, né? Um grande médico que, como meu marido disse, ele parece um pai acolhedor. E naquele dia ele disse assim para mim: Giane, realmente, infelizmente, temos um diagnóstico indesejado. Você tem um carcinoma ductal invasivo triplo negativo. É um dos mais sérios, né? Um dos mais agressivos. O tumor triplo negativo, o único tratamento que tem para ele é a quimioterapia e a radioterapia. Se não der certo, não tem o que fazer mais, porque não tem como aquela medicação, tamoxifeno, ele é imune a essas, né? A célula maligna que está ali nele é imune a essa medicação. Então, só depois eu vim, né, pesquisar tudo, que aí eu quis saber tudo, né? Eu sou assim, tá, então vou ter que lutar, eu quero saber com o que eu vou ter que lutar, eu quero saber. Admiro mulheres que saibam e que tenham um diagnóstico e não querem nem saber o nome. Eu quero saber porque eu quero saber até onde o impossível vai acontecer. E foi tremendo. Quando eu fui estudar sobre o tumor, sobre o nome, eu vi o quanto era agressivo. E tremendo porque eu vi o quanto Deus cuidou de mim. Lá em fevereiro, eu senti e eu não consegui fazer o meu exame, porque a minha médica não me deu o exame. E 8 meses depois eu vim sentir ele de novo, e ele estava com 2,5 centímetros. Esse tipo de tumor, raramente ele não estaria com metástase. É muito raro não acontecer uma metástase em 8 meses. Né? Eu já estava com metástase na axila. Eles tinha mais 2 tumores na axila, porém eu não estava com metástase em outros órgãos. E isso eu comecei a glorificar, eu falava: Deus, como o Senhor cuidou de mim, porque é isso que Deus faz. Quando nós não podemos cuidar de nós mesmos e o homem não pode cuidar de nós, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que fala. Eu comecei a ver o quanto Deus cuidou. Deus começou a me preparar, porque eu sempre acreditei dessa forma. Eu pregava isso na célula. Eu falava para as meninas: nós servimos um Deus que fala. Nós servimos a um Deus que nós temos um relacionamento com Ele. Como assim eu posso estar na sua casa todo dia e eu não te ver doente? Como assim Deus está comigo? A gente tem um tete a tete. Eu falo, Deus fala, Deus ministra em mim, e eu vou passar por algo e Deus não falar comigo. Eu sempre pensava assim, tanto que em outras situações da minha vida eu orava e Deus me respondia assim, né, com o rema do céu para minha vida. E eu acreditava nisso, que Deus, se alguma coisa grave acontecesse, Deus ia falar. E assim foi. Deus é fiel. Deus, ele cumpriu aquilo que eu cria, a forma do nosso relacionamento entre eu e ele, que foi me preparar. Ele foi falar. Quando tudo aconteceu, é como se ele falasse assim para mim: tá vendo? Eu falo com você. Eu te preparei desde lá. E eu falava: como o Senhor é lindo, porque ele não precisava fazer isso. Ele é Deus. Ele faz do jeito que ele quer. Ele ministra se ele quiser. Ele nos prepara para passar algo desse jeito, da forma que ele quiser. E da minha forma foi essa forma linda, maravilhosa, com visões 2 anos antes, uma palavra poderosa me preparando.
me fazendo entregar a minha vida, eu já tinha entregue a minha vida, porém, aquele momento, cada vez que eu ia fazer uma quimioterapia, que eu achava que eu não ia suportar, cada vez que eu fazia a quimioterapia e aquelas reações horríveis que a gente passa, que eu falava assim para Deus, falava: Senhor, se piorar mais um pouquinho, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Meu Deus, eu vou morrer. Eu pensava comigo. E Deus nunca permitiu que piorasse. Era sempre dentro do meu limite, apesar de eu achar que eu não ia suportar. Mas era dentro do meu limite. E eu lembro que aquele momento que eu estava ali, eu e meu esposo, e entreguei a minha vida, né, o meu Isaac, a minha vida no altar do Senhor, aquele momento o Espírito Santo me trazia à minha mente: fica calma. A sua vida está nas minhas mãos. Eu precisava. Deus não precisava mais da minha entrega, porque eu já tinha aceitado Jesus, eu já tinha entregue a minha vida a Jesus. Quantos cultos nós vivemos, né? Quantos cultos a gente esteve? Entregue a sua vida, coloca no altar a sua vida, entrega seu coração, e a gente faz isso tantas vezes, né? Mas aquele momento foi extremamente especial e primordial para minha fé, para minha certeza, para os momentos que eu achava que eu não ia suportar, eu ter a certeza que a minha vida estava nas mãos dele e ele estava fazendo o melhor, ele estava conduzindo tudo. Nessa trajetória, nesse momento, eu passei pela cirurgia, né? O médico fez o mais rápido possível. Eu falei para ele, isso já estava em novembro. Eu tinha muitas clientes e eu falei para ele: doutor, dá pra gente fazer a cirurgia em dezembro? Aí ele falou: filha, não. Eu queria ter feito essa cirurgia ontem. Jamais, não podemos esperar mais um dia. Porém, olha a minha agenda. Pegou a agenda dele e me mostrou. Olha, eu tenho esse dia, sexta-feira. Eu quero você aqui, 7 horas da manhã, nós vamos fazer essa cirurgia. Vamos tirar. Porque nesse caso, né, cada diagnóstico é um procedimento. E no meu caso, o melhor seria arrancar o tumor logo. Né? Como ele estava pequeno, então ia ser melhor, e daria para fazer um quadrante, apesar que depois que abre, que ele falou, me explicou, ele falou: a gente vai abrir, a gente vai ver realmente como tá, mas tudo indica que vai ser só um quadrante. E aí eu fiz a cirurgia e teve um tempo lindo. Um tempo onde eu vi a mão de Deus, eu vi o amor de Deus. Eu vi o amor de Deus através da minha família, através da igreja. Eu falo e eu repito e eu sempre vou dizer: eu creio na oração da igreja. Eu creio na oração de um povo santo. Eu creio nessa oração. Eu me lembro que cada vez que eu estava ali, num momento tão difícil ali, sem conseguir me alimentar, chegar a ficar 2 dias com 3 pedacinhos de manga congelado, porque meu estômago não aceitava nada. Ficar 6 dias sem tomar água, boca seca, rachando, aqueles momentos tão difíceis, né? Sem conseguir sair do quarto, sem ter força para ir ao banheiro. Não tinha força, precisava de ajuda para ir ao banheiro. E quando eu estava nesse momento, eu me senti amparada. E não tem como explicar, só quem vive sabe, né? Eu me senti amparada, eu me senti amada, eu me sentia protegida pelo Espírito Santo, que não me deixou um minuto. Ele falava comigo, ele ministrava o meu coração. E eu sabia que tinha uma igreja orando por mim. Eu recebi eu recebia fotos, eu recebi um vídeo de mulheres que colocaram turbante. Isso foi muito importante para mim. Isso foi muito acolhedor para minha alma. Eu vi o amor daquelas pessoas, eu vi o amor da minha pastora, do meu pastor, como eles me acolheram, como eles me abraçaram como igreja. E eu me lembro que foi todo um mover, porque o meu salão, eu estava trabalhando muito para terminar o salão. Era meu sonho terminar o salão. E ali a pastora moveu tudo, moveu a igreja. Muitos irmãos se uniram para acabar o salão para mim.
E eles me entregaram assim, ó, o salão pronto. Foi a coisa mais linda. E eu fiquei na casa da minha mãe, eu não vi todo o mover. Eu fiquei lá 30 dias na casa da minha mãe cuidando de mim, né? Depois da cirurgia, antes da químio. E aí, quando eu fui embora para casa, eu vi todo aquele mover. Toda aquela... E nesse tempo, Deus se aquietou. Eu me lembro que pode ser por conta até do emocional ali, né? Deus ficou quieto, Deus se aquietou e aí eu vivi tudo isso, todo esse abraço da igreja, esse abraço das pessoas que me amavam, pessoas orando por mim. Eu lembro que um dia uma irmã dos Estados Unidos mandou que ela tinha pedido para a igreja orar pela minha vida. Imagina, uma igreja nos Estados Unidos, irmãos lá falando inglês, orando pela minha vida. E isso me trazia uma alegria tamanha, um refrigério, um conforto. E aí então, nós fomos para a primeira quimioterapia, que depois da cirurgia veio a quimioterapia. E havia uns dias que Deus não falava comigo e eu comecei a ficar assim, Deus, peraí, o Senhor está tão quietinho. O Senhor está tão quietinho. Ai, onde o Senhor está? E eu senti a presença do Espírito Santo. Eu tive uma experiência, né? Um dia que eu estava muito mal. Eu estava muito mal, muito mesmo. E o Paulo estava limpando a casa. Porque tudo tinha que estar muito bem limpo. Tinha que estar 100% limpo. Então, minha irmã ia limpar, minha cunhada Elisena ia limpar, a Cássia ia dormir comigo, não tinha como dormir sozinha. A Tati Amaral também, uma pessoa, uma amiga querida, e ela ajudou muito nessa época também, me levava comida. Então, tivemos bastante ajuda. E ali, nessa primeira químio, eu falei, Deus está tão quietinho. Imagina, o meu medo, não sabia como era essa quimioterapia, eu sabia só que ela era vermelha, eu sabia que eu ia fazer as 4 vermelhas, porque eu já tinha feito nesse tempo, já fiz a minha consulta com o oncologista. Ele falou, olha, o tratamento é esse, 4 quimio vermelha e 4 quimioterapia branca. E você vai fazer 35 rádios. Ah, beleza? Mas o que é essa quimioterapia vermelha? Tava ali, né? Nervosa para saber o que é. E eu ali dentro do carro ia até esperar o meu horário de fazer a quimioterapia, porque eu falo que, eu não sei, eles achavam, não sei, ela é jovem, ela é jovem, ela vai ficar por último. Eles me deixavam por último. Teve vez da gente estar lá e tá tudo vazio. Só nós três, porque sempre ia eu, meu esposo nunca faltou de uma quimioterapia. Ele esteve comigo todas as quimioterapias e todas as consultas. Minha irmã e a Elisena. Então eu falo que é meu apoio, né? Minha equipe de peso. E eles estavam comigo e ficava só nós 4 ali, esperando minha vez de quimioterapia. Só que nesse dia, como era a primeira, a gente não sabia como ia ser. Foi realmente lá para tardezinha. Porém, como a gente não sabia, a gente foi almoçar. E a gente almoçou e a médica sempre falou, olha, não come muito, coisa pesada, tudo, então comeu uma coisa bem leve e nós fomos pro carro. E naquele momento, lá no carro, minha mente não parava, eu já não tinha dormido à noite, né? O sono já estava bem escasso e estava todo mundo cansado, porque os 3 ali, vivendo aquele momento comigo. E eu me lembro que meu esposo dormiu, a minha irmã, a Elisena, dormiu, assim, tiraram um cochilo. E eu me deitei com a cabeça e ali eu fiquei, ali cochilando. Aí eu ouvi o Espírito Santo dizer assim, liga o rádio. E eu liguei o rádio. E o rádio tinha um pendrive lá. E eu nem sabia, se não tivesse eu não ia saber pôr. E tinha o pendrive já, e eu liguei o rádio. E aí nesse rádio, ali no rádio, estava cantando um louvor. E esse louvor ele dizia assim, você me leva ao deserto para falar de amor.
Me deixa passar pelo vale para mostrar que estás comigo. Me põe no meio de uma tempestade e pinta um arco-íris, que são promessas, para me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Ali, porque eu falava para o Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu sabia que era grave, eu sabia que a situação era difícil, que eu ia ter que passar pelo tratamento, isso eu já sabia. Porém, eu queria saber de Deus o que o Senhor tem para mim. E um dia nesse dia, o Senhor falou comigo: no final, você vai ver que eu sou fiel, que a minha fidelidade não acabou. Eu te preparei, eu estou te conduzindo, eu estou te carregando, eu estou com você. Você vai passar por essa situação, mas você não está sozinha. E ali aquele louvor, que eu falo que é o louvor, né? Do meu coração, ali eu fui ministrada pelo Espírito Santo, o Senhor falando comigo que Ele é fiel e que ali no final de tudo eu ia ver o quão Ele é fiel na minha vida. Nosso Deus é tremendo, nosso Deus é bondoso, Ele nunca vai nos permitir passar por uma situação difícil sem ser conduzida, sem a presença dEle. Amém? Eu quero falar com você, mulher, que talvez está com um diagnóstico nas suas mãos de câncer, ou de uma doença grave, uma doença que você sabe que sua vida, né, você vai estar ali passando por um vale. Eu te convido a crer nesse Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. Esse Deus que não vai te desamparar. A palavra do Senhor diz assim: se nós dermos um passo à direção dele, Ele dá 1000 à nossa direção. Ele não vai te desamparar. Nós só precisamos crer. Deus é um Deus que cura, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que transforma. Ele pode curar. Nós servimos a um Deus que pode curar. E aquilo que você está passando, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem algo para a sua vida. Nessa trajetória, Ele tem algo para te ensinar. E é uma trajetória perfeita. É o ensinamento para que a salvação da sua vida, da sua casa, do seu lar, se concretize, se paire sobre vocês. Nosso Deus é um Deus fiel. Creia, em nome de Jesus. Deus abençoe.